Eu vou criar um atalho desse arquivo BAT na área de trabalho, certo? Vou organizar ele aqui, vou renomear ele para PDI, que significa Pentaho Data Integration, é a nossa ferramenta de... Olá, seja muito bem-vindo à Universidade do BI. Nesta aula eu vou te ensinar como é que faz a configuração de todo o ambiente da suíte Pentaho e das ferramentas para o ambiente de desenvolvimento. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o link para poder fazer o download de todas as ferramentas que serão necessárias, que estão compartilhadas no Google Drive. Eu já baixei aqui para a gente poder ganhar tempo, então todas as minhas ferramentas elas já encontram aqui dentro do ambiente desse computador. Essa é uma máquina do zero, então eu vou fazer todo o processo de configuração aqui do ambiente de desenvolvimento para conseguirmos desenvolver os projetos dentro do Pentaho Data Integration. Copiando aqui os arquivos para o desktop. Primeiramente, eu vou fazer a instalação do 7-zip. Eu gosto muito de utilizar o 7-zip porque ele é um descompactador que ele descompacta com alta precisão e ele não corrompe arquivo, não perde os arquivos. Então, vou descompactar ele aqui utilizando o Windows. Já está descompactado aqui. Vou instalar como administrador. A partir daí, eu passo a utilizar o 7-zip para poder fazer toda a parte de descompactação dos arquivos de instalação. 7-zip instalado. A primeira ferramenta que a gente vai configurar vai ser o PDI, que é o Pentaho Data Integration. Então, vou descompactar aqui o arquivo, né, usando o 7-zip. Veja que depois que eu instalei o 7-zip, ele apareceu aqui na opção do botão direito do Windows. Eu vou extrair aqui, Extract Here. Então, ele está fazendo aqui a extração de todo o conteúdo. O Pentaho Data Integration, ele não é um programa que requer instalação, ele é uma estrutura de pastas. Então, nós vamos fazer a descompactação e a configuração dele do ambiente. Enquanto ele vai descompactando, eu vou criando aqui a estrutura. Vamos criar uma pasta aqui na raiz C do computador com o nome de Pentaho. Toda a estrutura ficará aqui dentro desse diretório que eu nomeei ele como Pentaho. Vou pausar o vídeo enquanto ele faz a descompactação e volta assim que ele concluir. Bom, pessoal, depois que ele terminou aqui de descompactar, aqui está a pasta e está toda a estrutura de arquivos do PDI, certo? Então eu vou recortar essa pasta aqui e vou colocá-la dentro do diretório do C2 ponto que eu criei como Pentaho. Então, já trouxe ele para cá. Aqui ele é uma estrutura de pastas, então se você estiver executando no Windows, você vai executar esse arquivo BAT. Eu vou criar um atalho desse arquivo BAT na área de trabalho, certo? Vou organizar ele aqui, vou renomear ele para PDI, que significa Pentaho Data Integration, é a nossa ferramenta de ETL. Vou trocar o ícone para ele ficar com uma aparência mais profissional. Dentro da própria pasta da suíte Pentaho, ele tem o ícone para você fazer a substituição do mesmo após a instalação. Pronto.
essa máquina, como eu fiz ela do zero, ela ainda não tem o Java instalado, então a gente tem que fazer a instalação e a criação dos ambientes do Java. Então, vou fazer o download aqui do Java, instalação. Então, abro o Google Chrome. Acessa o site da Java. Fazer o download do Java. Clica em download Java. Ele vai baixar, fazer o download aqui do instalador do Java. Bem rapidinho. Depois que o Java foi efetuado o download, eu vou fazer a instalação do Java na minha máquina. Você pode instalar o JRE ou o JDK. O JRE já é suficiente, ok? Vou pausar o vídeo aqui para poder ser mais rápido e retorno assim que ele concluir a instalação. Pronto, pessoal, a instalação do Java foi feita com êxito. Eu vou reiniciar a máquina para que as configurações do Java entrem em vigor, os serviços, e volto assim que concluir a reinicialização do Windows aqui após a instalação. Bom, pessoal, estamos de volta. Agora nós vamos criar as variáveis de ambiente do Java. Então vamos aqui no painel de controle. Sistema novamente. Configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente. Então nós vamos criar duas variáveis aqui de ambiente que é relacionada à instalação do Java que nós fizemos anteriormente. Então vamos aqui pegar o caminho que o Java instalou. Então esse aqui é o caminho do Java. Aqui nas variáveis de ambiente, então nós vamos criar uma nova variável. Então a primeira variável aqui que nós vamos criar é a Java Home, e o valor dela é o caminho que nós copiamos lá de instalação do Java. A segunda variável que nós vamos criar é uma JRE Home, e ela vai apontar para a Java Home. Pronto. Então nós temos duas variáveis que nós criamos. Então, ok, confirma, pode fechar aqui também. Próximo passo que a gente vai fazer agora eu vou instalar o Notepad++, porque nós vamos editar um arquivo de configuração do PDI a título de informação para vocês saberem, uma dica quando você tiver projetos que demandam mais memória. Então pode ser que você vai estar processando uma transformação que requer mais memória. Sobre transformação, jobs, nós vamos ter outros vídeos falando sobre isso, outras aulas explicando o que é uma transformação, o que é um job dentro do Pentaho Data Integration. Então estou instalando aqui o Notepad++, ok, não precisa executar. Vou dentro da pasta do Pentaho Data Integration, lá no C2 ponto, Pentaho Data Integration, vou procurar aqui o arquivo spoon.bat, vou clicar com o botão direito e abrir com o Notepad++. Aqui dentro do arquivo, você vai procurar pela seguinte linha, está mais ou menos lá na linha 125 do arquivo de configuração. Está na 137 aqui no meu. Esse Pentaho de Java Options aqui, XMS 1024 e 2048, isso aqui é a quantidade de memória que ele consome para iniciar o Pentaho Data Integration. Então, na medida que você precise de mais memória e o teu servidor ele disponha de mais memória, você pode aqui vir e alterar a memória, sempre múltiplo no mínimo de 512,
para poder expandir a memória de inicialização. No meu aqui eu não vou mexer, eu vou deixar ele começando de 1 GB e indo até 2 GB de RAM de memória. O Notepad++ está pedindo para atualizar a versão aqui, não vou atualizar porque não tem necessidade. Então, o segundo passo é configurar os drivers de conexão com o MySQL aqui no Pentaho. Então, você vai dentro do diretório Pentaho Data Integration e tem a pasta lib. Então, nós vamos copiar uns arquivos aqui para dentro dessa pasta lib. Então, eu vou abrir o Windows Explorer. Vou pegar aqui na nossa pasta de arquivos do curso, também tá. Esses arquivos estão disponíveis no download que vocês fizeram através do link que está na descrição aqui da aula. Então, eu vou copiar esses 3 arquivos que está dentro da pasta lib aqui e vou copiar eles para dentro do diretório lib do Pentaho Data Integration. Só colar eles aqui, eles já vão ficar configurados. Agora eu vou instalar o MySQL, que é o banco que nós costumamos utilizar. Se você usar um XAMPP, um VAMP, também serve, tá? Para ser seu ambiente de estudo. Mas como o nosso objetivo é montar um ambiente para desenvolvimento de um data warehouse, então eu uso o MySQL. Então eu vou instalar aqui o MySQL para que a gente possa também dar continuidade no ambiente de desenvolvimento. Está carregando todos os arquivos aqui para instalação. Perguntando se a gente quer fazer o update. Eu vou falar que não. Vou instalar essa versão. Vamos instalar essa versão Developer Default. Aqui Nest. Ele vai requerer aqui, perguntando o que a gente quer que instala. Eu quero que instale o SQL. Ele vai instalar todas essas ferramentas que estão aqui e todos os conectores. Vou clicar em Nest. Bom, pessoal, voltamos agora aqui com a instalação concluída, né? Do SQL, MySQL. A gente vai criar uma senha para o root. Você também pode criar uma senha aí conforme a sua preferência para proteger a instalação e os dados do banco, né? Ele está finalizando as configurações do MySQL, iniciando o banco. Agora concluiu a instalação. Vamos clicar para finalizar e finish. Pronto. Dessa forma, nosso banco MySQL já está instalado, configurado e conexão realizada com sucesso. Concluindo a execução dos scripts aqui, para aplicar nas configurações do MySQL para finalizar. Concluiu. Pronto. Agora, nós vamos fazer a instalação de uma ferramenta que nós usamos para arquitetura, para modelo de modelagem de bancos de dados, de data warehouse, que é o SQL Power Architect. Também vamos fazer a instalação aqui dele no ambiente. E o instalador dele também está lá dentro daquele pacote de downloads que você fez através do link que nós disponibilizamos aqui na descrição do vídeo. Então, vamos executar como administrador. Bem simples a instalação, é Next, Next, Accept aqui, Next, Next. A instalação do MySQL abriu aqui o MySQL Workbench. Nós não vamos fazer uso dele nesse momento, então eu vou fechar ele aqui, que estava por trás. Está rodando a instalação aqui do Power Architect. Ferramenta muito bacana para poder fazer arquitetura de modelagem de bancos de dados, tá? Uso muito nos meus projetos de Data Warehouse.
Pronto, dessa forma, todas as ferramentas foram instaladas. Só executar aqui o PDI para a gente poder testar. Ele já rodando na nossa máquina, no nosso ambiente aqui de projetos. Ele vai, como é a primeira vez que ele está sendo executado, ele vai demorar alguns segundos aqui para poder abrir, para poder executar. Vamos aguardar para vocês verem o PDI aberto, já configurado. Então, nós estamos aqui utilizando a versão 9.4, é a última versão disponível na versão Community. O PDI ele tem a versão Community e a versão paga, né? A versão Community ela possui todos os recursos que você precisa para poder fazer suas transformações, integrações, construção de data warehouse, modelagem, acesso a APIs, fazer muita coisa, muita coisa. É uma ferramenta muito poderosa. A diferença da versão Community para a versão paga é que a versão paga ela possui algumas ferramentas adicionais que facilitam o trabalho, mas o custo dela é um pouco elevado. Então a gente consegue desenvolver muita coisa até agora. Nunca encontrei alguma necessidade que a versão community não atendesse ao projeto que eu estava desenvolvendo. Bom, então ele está aqui aberto. Fazendo um overview aqui, nós temos a tela de boas-vindas. Aqui a gente tem o menu, né? Aqui a gente, do lado esquerdo, nós temos a área de trabalho, onde tem esse view e a parte de design, para colocar as ferramentas dentro das transformações e dos jobs. Aqui uma estrutura de pastas. Aqui repositórios, ele tem recursos para você trabalhar com repositórios, tanto repositórios locais quanto repositórios usando o Pentaho Server. Posteriormente, nós teremos também uma aula instalando e configurando o Pentaho Server. Vou criar uma transformação aqui só para habilitar a ferramenta aqui. Essa área de trabalho aqui ela é chamada de Canva. Então, eu tenho uma transformação aqui. E na parte de design, agora eu tenho todos os steps para trabalhar na minha área de trabalho. Então, desde carregar arquivos XML, carregar arquivos texto, carregar arquivos CSV, carregar arquivos de Excel, enviar e-mail, receber, pegar dados de APIs, fazer extração de dados de uma base de dados dos mais diversos tipos de banco de dados. Enfim, é uma infinidade de coisas que é possível de ser feita através do PDI, do Pentaho Data Integration. Aqui, se eu clicar aqui para poder criar uma nova conexão, você vai conseguir visualizar a quantidade de bancos de dados que é possível de trabalhar com o Pentaho Data Integration. É muitos recursos mesmo que a ferramenta disponibiliza para a gente trabalhar e acessar mais diversos tipos de sistemas de gerenciamento de bancos de dados. Então aqui, ó, você tem uma infinidade de bancos, ó, desde os mais comuns, né? MariaDB, MySQL, Oracle, Postgres, né? SQLite, Teradata e por aí vai. Vou só fazer um teste aqui usando o MySQL. Então, vou chamar aqui de conexão os dados de acesso ao banco que a gente criou, né? Então, não tem nenhuma base. Vai ser na public e o usuário root e a senha que eu salvei. Fazer um teste aqui de conexão para ver se ele vai conseguir fazer a conexão. Pronto, pessoal. Nós temos aqui agora o nosso Pentaho Data Integration configurado, MySQL instalado, todas as ferramentas, SQL Power Architect instalado, driver de conexão, todas as configurações necessárias para proceder com as nossas transformações, nossos jobs, os nossos fluxos de trabalho nessa ferramenta poderosíssima que é o Pentaho Data Integration. Desde já nós agradecemos, muito obrigado e até a próxima aula.